bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o Cineclube Passamão, galera gabaritada do amadorismo. Meu nome é Davi, agradecer a presença do Diego, me informa que o vídeo a ser analisado contém spoilers, então se você não gosta de spoilers, evite. Se você não liga para spoiler, fica à vontade para assistir. Dizer para todo mundo que nos acompanha nossas redes sociais, no Instagram, YouTube, inscreva-se no canal, ative o sininho, curta, compartilhe, comente, acompanhe nossos podcasts, Spotify, Amazon Music e Google Podcast, e dizer que o filme a ser analisado é um filme do Dese Cinema, né? O consagrado Martin Scorsese. Ou seja, um filme que está concorrendo, né, a 10 indicações do Oscar, que é o filme Assassinos da Lua das Flores. Filme de crime comédia, crime faroeste, não? E, Diego, qual é a sinopse de Assassinos da Lua das Flores? Assassinos da Lua das Flores, né? Um filme de 2022. 2023, né? 2023. Vamos lá. Segundo a sinopse, é assim. Os assassinatos dados a partir de circunstâncias misteriosas na década de 1920 assolam os membros da tribo Osage. Acaba desencadeando uma grande investigação envolvendo o poderoso J. Edgar Hoover, considerado o primeiro diretor do FBI. Não é bem essa a melhor sinopse, né, Davi? É a melhor sinopse do livro, no caso. Pode ser do livro, mas do filme não é bem não é muito que... Não é isso aqui que a gente vai ver durante boa parte do filme. Mas vamos lá, Absolute Cinema, né, Davi? Eu quero saber de você o que você tem a dizer sobre O Assassino da Lua das Flores. Minha análise a respeito do filme Assassinos da Lua das Flores, né? É um filme do Martin Scorsese, 3 horas e 26 minutos de filme, né? 10 indicações ao Oscar, melhor filme, melhor diretor para Martin Scorsese, melhor atriz para Lily Gladstone, melhor ator coadjuvante para quem? Robert De Niro, né? You Talk to Me? Concorrendo à fotografia, edição, design de produção, figurino, trilha e melhor canção original. No caso, a canção original é Warzars, né? A Song for My People. Eu acho que é Warzars. Eu não sei bem se essa é a pronúncia correta, peço desculpas por isso. E dizer o seguinte, inicialmente falar que é a sinopse, no caso que é dita, a gente faz uma pesquisa inicial a respeito de como é a sinopse de acordo com o filme, é uma sinopse muito boa para o livro. Por quê? Porque o livro, Assassinos da Lua das Flores, ele coloca como protagonistas, né, os agentes do FBI que vão investigar os assassinatos que estão ocorrendo e, coincidentemente, voltados para um grupo originário, né? A tribo Osage, né? E, no caso do Martin Scorsese, o que é que ele faz? Ele tira o foco do FBI e coloca o foco para a tribo Osage. Na verdade, ele faz um misto. Mais ou menos. Um misto entre a tribo Osage e... Ele faz um misto entre os Osage e os assassinos deles, né? Os assassinos, exatamente. Porque, assim, quem tem no elenco, né? Tem o Leonardo DiCaprio, que ele faz o Ernest Buckhart. Tem o Martin Scorsese, que aparece no final, que faz ele mesmo, lendo. Né? Travou aí esse momento aí do final do filme. A Lily Gladstone, franca favorita para Oscar de melhor atriz, né? Fazendo o papel da Molly Buckhart. O Robert De Niro, né, que faz o William Hale, no caso também conhecido pelos próximos como King. E também um conhecido aqui já do Cineclube, né, já apareceu alguns filmes com ele, o Jesse Plemons, né, que faz o Tom White, que ele faz esse typecast do dissidente, né, ele é aquele cara que vai seguindo as coisas na lei. Aquele cara metódico que tem uma inexpressividade, dificuldade de expressar sentimentos, né? Mas sendo um agente do FBI, isso até é bom, né? É o typecast, né? Isso. E falando a respeito do filme também, quando eu assisti o filme, ele me lembrou sobre também algumas situações de um outro filme que a gente já fez uma resenha aqui, né? No caso, que foi
o filme Terra Selvagem, que é um filme muito bom. E o que é o filme, né? Assim, o filme ele vai acompanhando o início do tribo Osage e descobre que tem petróleo. Eles não conseguem fazer plantações, né? Eles acham que a terra é amaldiçoada, só que eles descobrem que tem petróleo, né? As pessoas chamam de Black Gold, né? E com isso eles sabem que eles vão ter que deixar de lado suas raízes enquanto grupos originários para poder lucrar a partir disso. Só que o que acontece, conforme eles vão enriquecendo, vai chegando uma galera que é uns sanguessugazinhos, né? Você vê que a tribo Osage é uma tribo que respeita suas origens, respeita suas raízes, enriquece muito com as terras, mas as pessoas que vão ficando à volta delas são parasitas, são pessoas que vão pegando o dinheiro deles, vão se casando com membros dessas tribos e com o tempo vão assassinando para poder tomar essas terras. Então, esse é um dos pontos que eu posso trazer a respeito do filme. E o Leonardo DiCaprio, né, que ele aparece no filme, eu acho bem interessante que o filme, durante a primeira 1h30, ele tem esse andamento bem lento, que normalmente é comum nos filmes do Martin Scorsese, né? Ele deixa essa questão do roteiro para deixar um longo tempo, porque todo o roteiro ele pede segundo o próprio diretor, né? Ele pede essa questão do tempo para poder entregar todo o conteúdo, né? E toda a emoção que passa pelo seu conteúdo em si. Mas a respeito do Leonardo DiCaprio, né? Que é o Ernest Buckhart, eu acho interessante porque o filme, eu não sei se os espectadores, né, já assistiram os filmes de faroeste clássico. O filme Assassinos da Lua das Flores, ele é uma contravenção, vamos dizer assim, né? Uma subversão dos filmes de faroeste clássico. Porque, ora, veja, o que normalmente acontece nos filmes de faroeste clássico? O forasteiro normalmente chega na cidade, é uma cidade que apresenta problemas, e ele chega para resolver os problemas da cidade, né? Para tornar uma cidade melhor, uma cidade mais produtiva, uma cidade com mais progresso, uma cidade que elimine os vilões de seu local. E o que acontece com o personagem de Leonardo... e um outro ponto, isso aí eu acredito que tanto em filme quanto em série já foram mostrados, aquelas cenas clássicas de trem, né? O trem vai passando e chegam aqueles ladinos, né? As pessoas para querer roubar o trem. E em alguns casos, em algumas séries, alguns filmes, são quem? São pessoas de tribos originárias, né? E o que é que ele mostra isso? Qual é a semiótica disso? A semiótica é que o trem é o progresso e as tribos originárias são contra o progresso. Então eles são tratados como vilões. Mas veja que esse filme o que mostra? Ele mostra que o personagem do Leonardo DiCaprio ele é um forasteiro. A cidade já tem alguns problemas. Ele não elimina os problemas. As tribos originárias são pessoas boas. São pessoas que elas não assaltam, elas não roubam. Elas são tribos muito orgulhosas de suas raízes. E, pelo contrário, elas são mortas para que tenham seus bens tolhidos. E tanto o personagem do Leonardo DiCaprio quanto o personagem do Robert De Niro, né, que é o Ian Haley, né, chamado também de King, né, ele gosta de ser chamado de King. Você vê que os personagens são... não se trata de preconceito, mas é o que é mostrado no filme, né? São pessoas, são forasteiros que chegam e tentam acabar com os grupos originários. E, inclusive, há uma certa menção à Tulsa também, né? Que era conhecido como The Black Wall Street, né? Que eram pessoas de descendência de matriz africana, que eram pessoas ricas em Tulsa, até que aconteceu um levante e mataram várias pessoas lá e tomaram os seus bens também. Então, o filme ele dá esse mote nesse sentido também. Isso causou muita revolta, porque durante 1h30 de filme, esse andamento lento, exatamente sobre as mortes, os sentimentos de impunidade, porque há detetives, há pessoas que tentam ir pelos meios da justiça, né, para tentar resolver, só que os assassinos, né, são muito bem articulados no que se fala sobre letalidade.
certo? E organização também, organização. né? Eles são uma máfia organizada de várias pessoas e vários níveis hierárquicos ali, né? Tanto que depois que vai mostrando no filme, eles tentam conseguir detetives, investigadores, e não conseguem, eles são assassinados. Então o que ocorre? O John Edgar Hoover, né? Ele resolve mandar um agente do FBI para poder investigar, sendo que o agente do FBI, que faz o personagem do Jesse Plemons, né? Ele vai sondando a região. Ele sabe que possivelmente se ele for diretamente, ele tem um grande risco de não ser com vida lá. E é muito interessante a forma como ele vai investigando também, seja verificando outras pessoas através de um reflexo de um espelho. E essa é uma cena muito interessante do filme. Esse é um exemplo de uma cena assim que eu acho bem legal, que ele mostra que ele tem que usar certos métodos, né? Talvez até pouco convencionais, para poder investigar e sair vivo do local, vamos dizer assim. Uma outra parte também interessante é que tem vários assassinatos no decorrer do filme, né, relativo a membros originários da tribo Osage, e muitos deles são o quê? São fora das casas, né? As pessoas saindo de suas casas e são assassinadas. Pois esse que é o ponto interessante. Uma das cenas, a pessoa bota dinamite para explodir a casa. Ou seja, o que é que isso mostra? Bem sutil. Que nem dentro da casa a pessoa tá segura mais. Então, assim, se antes eram mortes muito sutis, vamos dizer assim, né? Mostra, pode ter sido coincidência. No momento que você bota dinamite para papocar uma casa, o recado foi dado, né? O recado é explosivo. O recado é com a vida. Sim. Então, assim, a respeito desse filme, gostei muito da interpretação da Lily Gladstone, né, que ela faz a Molly, e sobre a questão de uma mulher, né, de uma tribo originária, que ele fala que as pessoas da tribo Osage escutam mais do que falam. E uma cena muito boa é quando ela anda e você vê que o filme está em primeira pessoa e a forma como as pessoas olham para ela. É uma cena bem forte no filme. As pessoas olham com estranheza, com desdém. É muito, muito pesado a respeito disso. And I say I ought to kill these white men who killed my family. E, por fim, né, assim, dizer que ela está como franca favorita, a atuação dela está muito boa. Ela é uma atuação de uma tristeza contida e, aos poucos, ela vai soltando essas emoções. Mas, mesmo assim, ela mostra que ela é uma personagem bem contida porque ela não pode se soltar. Ela não pode se soltar porque há lobos na porta, vamos dizer assim. E se os lobos cheirarem sangue, eles vão atacar. E por fim, eu posso dizer que a cena final, né? A cena final, ele coloca toda a fotografia do filme, ele tem uma cara, né? Um estilo muito mais de nostalgia, muito das cores assim, um amarelo, né? Um verde. A questão lá da cena final, dessa questão que remete ao passado, até pela cena do próprio Martin Scorsese, né, que ele aparece lendo os trechos finais do livro de Assassinos da Lua das Flores, dizendo o que aconteceu com os personagens. Né? Lendo como se fosse uma radionovela, né? Isso. E o que é que ocorre também? Por fim, há uma cena muito bonita mostrando a Lua das Flores, né? Essa questão deles fazendo uma dança e fazendo o formato das flores. Eu não vou falar, mas essa questão de Lua das Flores é explicada no filme e é algo bem bonito de se ver, assim, algo que eu não sabia a respeito das tribos originárias, né, no caso dos Osage, e é algo que eu achei bem legal. Isso são os elogios do filme. Agora, um breve crítica, porque... Lá vem. 3 horas e 26 é o tempinho, né? Assim, dá pra... Eu, assim, minha opinião a respeito... Eu
Eu acho que quando os filmes eles são lentos, esse é um filme lento, um filme longo, né? Então, assim, eu não consegui ter tanta imersão em várias partes do filme exatamente porque o filme tem essa lentidão. Ainda assim, é um bom filme, embora eu não tenha curtido tanto. Eu vejo assim, a importância de você trazer essa história para que outras pessoas conheçam. Mas, assim, eu particularmente, pela questão da metragem do filme e da lentidão de algumas das partes, eu não curti tanto. Dito isto, minha nota para esse filme é um 8. E minhas palavras para esse filme é Osage, Lily Gladstone, que ela entrega uma atuação muito boa no filme, e Martin Scorsese, porque esse filme é a cara dos filmes a respeito de máfia, né? De certa forma é uma máfia do Velho Oeste que aparece no filme e é o senhor absoluto de cinema, né? Então, é isso. Absolute cinema. E aí, Davi, você indica esse filme pra galera? Eu indico se você gosta dos filmes do Martin Scorsese, se você gosta das metragens do filme do Martin Scorsese, e se você quer ver um filme a respeito de um crime que ocorreu na década de 20, né? No caso, do ponto de vista histórico, é interessante você ver esse filme. Mas se você não curte, se você quer ver um filme mais acelerado, se você não gosta de um filme muito lento, se não uma metragem política alta, no meu né? filme? Esse filme tem política. Esse tem. E é isso, assim. Eu digo que, do ponto de vista de metragem, de lentidão, não é um filme que me apetece muito. Mas do ponto de vista histórico, e da atuação da Lily Gladstone também, né? Repetir isso várias vezes, é um filme que é interessante para se ver. Mas me diga lá, meu Davi, perguntinha lúdica. Vamos lá. Você, Osage, naquela cidade, as coisas acontecendo, o que você acha que você faria? Eu acho que ali não tinha muito o que fazer, não, porque era uma tribo muito orgulhosa de suas raízes. Se eles saíssem, eles possivelmente iam perder suas terras, porque as pessoas iam chegar lá e arrendar a terra, né? E se você ficar, você vai morrer. Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Então, é muito complicada essa situação. Todos eles estavam meio que marcados para morrer, até chegar, vamos dizer assim, quem era o cabeça, né, de toda essa situação. O que, por sorte, sim, chegou. Chegou um pouco tarde, mas chegou. Né? Parte deles, o andamento já foi, parte das mazelas já foram feitas, né? Mas eu acho que não tinha muito o que fazer, não. Felizmente. E é sobre isso. Mas, e você, Diego? Qual é a sua análise de Assassinos da Lua das Flores? Assassinatos, né, da Lua das Flores, né? É esse filme aí que eu mal conheci e já não considero pacas, né? Mentira, eu considero alguma coisa. Filme do Scorsese, né? O último que eu vi foi o Irlandês. Aquele filme que também é 3 horas, que eu assisti em 4 vezes, 4 tentativas para assistir ele. Esse não foi diferente, eu assisti em 2. Assisti a primeira 1h30 e depois assisti o restante do filme. É um filme bem cansativo, né? Bem longo, bem cheio de coisas, né? Mas vamos lá, a definição assim, da experiência Assassino da Lua das Flores. É um filme de máfia com um faroeste reverso aí, vamos dizer assim, né? É um filme de máfia com um faroeste reverso. E muito genocídio. A definição assim, mais resumida do que você pode ver desse filme é essa, né? Vai ter uma discussão, né, das nuances, né, de como os assassinos meio que eram pessoas que também gostavam, eram bons para aquelas pessoas, mas ao mesmo tempo
tava ali matando elas. Tem essa nuance lá no filme. E assim, para quem engolir também vai ter isso aí, né? A galera política que vai dizer, não, mas eles estão... Era isso ou eles matavam aquele povo todo, né? Não é bem assim, né? Não foi a melhor maneira de se conduzir aquele povo, né? Naquela época, né? Mas, enfim, era aquela época, né? A gente não tinha muito essa visão muito de sociedade, assim, era muito mais a barbárie, era uma barbárie mais bárbara do que os próprios povos originários, né, que eram bastante, vamos dizer assim, pragmáticos, né, diante da derrota que eles tiveram, né. Inclusive, eu gosto muito do começo do filme, que tem aquele diálogo que aqui morre toda a nossa cultura, morre toda a nossa história, né? E, de certa forma, né, morreu mesmo, e porque pessoas ali morreram, que foram levadas com aquela cultura, que foram levadas com aquela vivência, né? Então, houve, de certa forma, uma morte. Ainda assim, existe uma história daquele povo, esse povo ainda tem alguma história que foi preservada pelo que acontece no final desse filme, né, de certa forma, a troco de muito sangue, a troco de muita tristeza, muito sofrimento, né. Então, só esse filme já é uma vitória, assim, de certa forma, do povo como cultura, né. Porque a cultura deles foi destruída e não assim, um dano irreparável para aquela sociedade, enfim, né? De certa forma, a cultura ela ainda no final mostrou que ela conseguiu se manter, né? Apesar dos estragos, eu acho que ela conseguiu. Algumas coisas, né? Sim, algumas coisas se mantêm, né? Você não preserva a vivência, né? O sentimento. Até mesmo porque, né, aquela coisa que a gente vê muito dos imigrantes, né, que a gente vê é meio que, né, se você continua com aquela cultura, você é meio, né, meio deixado de lado, né, osastrizado, né, como o pessoal fala, né, racismo, marginalizado, exatamente, e isso é uma coisa que acontece em todas as culturas, né, infelizmente, né, e a gente, né, vê que, de certa forma, faz parte de como, assim, faz parte, mas tem como ser de uma maneira mais humana, né, apesar de que ali não tinha humanidade nenhuma ali, né. E assim, a experiência do filme é muito, muito meio a meio, assim, eu gosto muito dos temas que ele aborda em relação ao genocídio, a mostrar aquela época, a mostrar aquela coisa meio que, né, início da modernidade, com aquela coisa meio country, né, meio né, rural. Gosto disso, gosto da ambientação, gosto das atuações, muito, né, eu fiquei enojado com Robert De Niro já na primeira cena lá do almoço que ele teve lá com o Ernest, né? Com o DiCaprio. O rei. Eu já fiquei assim, esse cara é um desgraçado, né? É um maldito, né? Drier than the 7 years of famine that plagued the pharaohs of old. They were sick people. E só esse sentimento de nojo, e esse nojo já for crescendo conforme os assassinatos for acontecendo, né? É um filme que passa muito, atuação muito convincente, né? Desse sentimento, assim, né? Achei bastante bem elaborado, né? Agora, assim, é aquela coisa, né? É um filme longo, é um filme cadenciado. Eu acho que é um filme difícil porque a gente tá muito mais perto dos assassinos, que são pessoas asquerosas, né? Que são pessoas de moral, assim, extremamente inexistente. Você meio que tá vendo o lado deles pra, né, ver o ritmo da história. E não é legal. Não é uma experiência agradável. Não é uma experiência que você fica
isso aqui, quero ver o que acontecer. Não, você só vai ver desgraça, né? E basicamente, quase até o final é só desgraça, né? É só coisas ruins acontecendo com as pessoas. E aquela cena da bomba na casa, extremamente gráfica. A morte daquele rapaz originário também, né? Que tava com depressão. A gente vendo ali algo que também deve assolar muitos desses descendentes, né, nesse mundo moderno que a gente vive, né, e essa depressão se chama, tem um nomezinho, né, na nossa terra a gente conhece muito bem esse nomezinho, né. I'm ashamed to be an Osage Indian. Just give me some moonshine or get me a gun. Então assim, é um filme difícil. É um filme difícil, é um filme longo. Talvez isso tenha sido o que me fez, assim, né, tirar um pouco do filme, assim, para querer continuar assistindo. Mas é um filme, né, como a gente já discutiu fora aqui da análise, né, é um filme necessário, né, um filme que merece, né, seu lugar de fala, né. É um filme que tem a sua importância. Não acho que ele é um dos melhores filmes desse ano aí pro Oscar, né? Nem um dos melhores aí do Scorsese. Eu acho que, se for parar para pensar, até o Irlandês assim, é um filme mais cheio de nuances, mais interessante, assim, mas é um filme que tem um valor. Ele tem um valor e só nisso aí já vale a gente, né, ser colocado aqui na discussão, né, e para análise, né. Enfim, é um filme cheio de momentos, né, bons, né, momentos bons não, né, momentos interessantes, né, mas bem impactantes, né. E para finalizar, vou dar uma nota 7 pro filme. E as minhas 3 palavras são máfia, faroeste e genocídio. Certo. E, Diego, você indicar esse filme? Eu acho difícil, assim, eu não me vejo indicando esse filme daqui a alguns anos, assim como eu assim, pensar em alguns anos Terra Selvagem, né? Eu não sei se assista esse filme aqui, mas eu acho que, assim, se a pessoa tiver com muita vontade de ver filme de Oscar, né? Acho que vai que você assista e goste desse filme e acha interessante, né? Pra pensar um pouquinho, né? E, Diego, trazendo a pergunta lúdica para você, certo? Você sendo um membro da orgulhosa tribo Osage, né? Naquela situação lá, o que é que você faria? É aquela coisa, né? O que faz o descendente aí de imigrante aqui na região? O que faz um pessoal que, né, tem seus direitos e do nada aparece um monte de gente que quer estar ali naquele momento, né? Eu acho que é um pouco complexo, né? Porque não tem uma resposta certa para isso, né? A gente até a gente discutiu isso, né, fora da análise, né, que alguns, né, chegaram e falaram, né, poxa, mas um sentimento tão grande de impunidade era para alguém ali sair matando aqueles assassinos, né, ter um troco, alguma coisa para ter a justiça, né, porque pelas vias legais não dava, né, não dava, e assim, de alguma maneira deu, mas não deu, né? A gente vê lá no final lá que o Martin Scorsese fala que o Ernest saiu, foi da cadeia, o King também saiu, depois voltou e, enfim, né? Teve seus altos e baixos, né? Ainda tem muita impunidade, né? E assim, esse sentimento, e assim, o que você faz hoje com o sentimento de impunidade que a gente vive na sociedade, né? Não tem uma resposta certa, não tem um caminho coerente para isso, né? O que a gente pode ter é fé, né? Como os Osage tiveram, né? No decorrer do filme, né? De que e bastante trabalho, né? Para
sair daquele ambiente para ter pessoas próximas que pudessem, né, confiar de verdade, né? Então, eu acho que é a única coisa que a pessoa pode fazer, né, é ter fé e que as pessoas ao seu redor pelo menos possam, né, lhe ouvir, né? Coisa que não, que a pessoa mais próxima da Molly, né, não tava ali, era para matar ela, né? Felizmente. Vamos encerrando, né, nossa análise. A nível de curiosidade, a nota final do filme ficou 7,5. Agradecer a presença do Diego, novamente, dizer assim, meu nome é Davi, dizer a todo mundo que nos acompanha para reforçar, né? Acompanhe nosso Instagram, YouTube, inscreva-se no canal, ative o sininho, curta, compartilhe, comente, acompanhe nosso podcast, Spotify, Amazon Music, Google Podcast. E, Diego, para quem teve a pachorra de assistir essa análise até o final, tem que escrever o que nos comentários? Hashtag Lua das Flores. Hashtag Lua das Flores. Porque é uma tribo orgulhosa, né? É uma questão de uma região orgulhosa. A Lua das Flores, no caso, é o local, né? São as flores. É o local que tem as flores que parecem que são tocadas por Deus, né? Isso. E o Deus deles, né? Os deuses, né? Que é o vento, o fogo, o sol. Sim. E tudo o filme isso, ele fala, né? O filme fala assim, uma composição bem lírica, bem interessante, bem legal. Então, muito obrigado a todo mundo que nos acompanhou e valeu!